Bom, beleza. Eu vou continuar falando, né, sobre a adição de novos usuários, né, e grupos aqui no Linux, mas primeiro eu vou precisar passar um pouco, né, mais sobre o comando sudo. Ó, sudo ou sudo edit, né, executa, né, como outro usuário. Eu vou dar um get ent aqui, group, pipe grep analista. Eu vou ver que o analista está tanto no grupo well, que é o grupo administrativo, ele também está no grupo Treina Linux. E ele também está no próprio, né, grupo do usuário dele. Eu vou dar um atis sudo. Ele informa, né, que o sudo executa o comando como outro usuário. Vou dar também um atis vsudo. Eu vou ver, né, que o vsudo edita, né, o arquivo sudoers, que é o arquivo principal. Eu vou dar um sudo -l para poder listar, o -u para poder listar a informação de um usuário específico. Quem vai ser o usuário? Vai ser o usuário Alan. Olha, ele vai me informar que o usuário Alan não tem permissão para poder executar como sudo entrei na Linux, né? Que é o nome, né, do meu servidor, o nome da máquina. O sudo permite que um usuário execute um comando permitido. Observe a redundância, mas é importante. Permite que um usuário execute um comando permitido. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode especificar qual comando um usuário específico pode executar. Execute, né, como superusuário. A política de segurança é o sudoers, que é configurada, né, no arquivo /etc/sudoers. O vsudo, ele edita o arquivo sudoers. Eu vou adicionar aqui o grupo analista de suporte, grupo add analista-de-suporte. Vou dar um get ent aqui, group pipe grep analista. Vou ver que o grupo analista de suporte foi adicionado. Agora eu vou atribuir para que os usuários do grupo analista de suporte tenham os direitos de adicionar, modificar e remover usuários. Eu vou usar o type aqui para poder pegar o caminho dos executáveis, né? O type ele mostra, né, o caminho dos comandos internos do bash. Vou dar um type usered, usermod, userdel, group e groupdel. Pipe, cut, -d. Quem que é o delimitador? É o espaço. Qual campo, né, a coluna, né, que eu quero pegar? É a 3. Eu preciso pegar ele com um usuário comum para poder facilitar. Vou pegar um usuário qualquer aqui. Beleza, peguei o caminho que eu quero. Eu peguei aqui o usered, que cria um novo usuário ou atualiza novas informações de usuário padrão. Peguei o usermod, que modifica uma conta de usuário, e o userdel, que exclui uma conta e seus arquivos, né, mediante a opção do R para poder remover recursivamente. O group add, que cria, né, um novo grupo, e o grupo del, que apaga um grupo. Vou dar um vsudo. Aqui dentro, né, a gente consegue ver várias informações, né, que ele possui dentro desse arquivo. É bem complexo, mas é interessante que você verifique ponto a ponto. Eu vou tentar destrinchar esse arquivo inteiro, né, no site, para facilitar a documentação para vocês. Inicialmente pode ser que não esteja lá ainda, mas assim que tiver eu vou notificar vocês.
nós adicionamos, né, nosso usuário analista, né, no grupo well, mas por que nós adicionamos ele no grupo well? Porque ele já existe aqui, existe tanto no Linux quanto no Mac, esse grupo, né? E nós adicionamos nosso usuário aqui, porque ele tem a permissão ao igual a ao, ele tem permissão de fazer tudo. Você também poderia, né, adicionar, por exemplo, permitir, né, que o usuário Zabbix executasse certos comandos, como, por exemplo, escanear as portas usando o Nmap, executar, né, um comando remoto. Então eu vou adicionar aqui percent analista traço de traço suporte ao tabulação, né, ou espaço. Eu prefiro usar a tabulação para ficar igual tá aqui já. É só usar o tab, né, para poder fazer a tabulação. Ao igual. Eu vou colar os caminhos aqui. E vou precisar, né, separar por vírgula. Eu também preciso adicionar um comentário aqui, né, para poder facilitar o entendimento. Ó, permite que as pessoas do grupo analista de suporte execute todos os comandos específicos, sabe, que você vai adicionar. Algo que facilite. Acho que 2.x para poder sair e salvar. Agora eu posso comando sudo "-l" para listar, e "-u" maiúsculo para poder usar com a lista, né? Especificar quem é o usuário é o Alan, para poder exibir os privilégios que eu tenho agora. Ele fala, né, que eu possuo entradas correspondentes, né, aqui dentro do Treina Linux. Ele lista as entradas que eu tenho. Aí ele fala, né, que o usuário Alan pode executar os seguintes comandos em Treina Linux. Exatamente, né, os comandos que eu havia adicionado. Eu vou abrir um outro terminal aqui e vou logar com o usuário Alan. Ele carrega, né, algumas informações aqui que eu tinha adicionado aqui como teste. Bom, eu vou dar um sudo userdel -r bill. Ele pede a minha senha, né? Eu vou botar minha senha. E ele vai remover o usuário bill. Se eu der um ls dentro de /home, ls .. vou ver que não existe nenhuma pasta, né, de nenhum usuário bill. Se eu for adicionar de novo o usuário bill, eu vou dar sudo usered bill. Agora, se eu der um ls, eu vou perceber que existe uma pasta aqui do usuário bill que eu acabei de adicionar. Agora, será que eu posso executar, né, o yum para poder instalar algum programa? Eu vou dar um sudo yum install squid. Ele vai falar, né, que sinto muito, o usuário lá não tem permissão de executar /bin /yum. Instalar o squid, né, como usuário root em Treina Linux. Os únicos comandos administrativos que eu tenho é para gerenciar o usuário e não para poder instalar programas. Bom, vou voltar aqui para o meu terminal. Vou verificar as informações do usuário analista, né, no sudo -l -u maiúsculo analista. Eu estou vendo aqui que o usuário analista, né, pode executar os seguintes comandos em Treina Linux. Tudo. O analista tem permissão total. Se eu executar aqui, né, também sudo -l -u maiúsculo root, a mesma coisa, permissão total.